Fala aí, meu querido e minha querida. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar, né? Mais um versículo da palavra de Deus, uma experiência que eu tive. Eu estava conversando com uma pessoa por esses dias e ela me questionou, né? Por que a minha igreja, eu estava conversando sobre, né, o que Deus fez na minha vida, sobre um pouco sobre a minha igreja, né? E ela me questionou, ela falou, por que a gente estuda a Bíblia? Que lá onde que ela congrega, ela não estuda, não precisa estudar a Bíblia. E lá é o seguinte, lá tem uma pessoa lá que pega a Bíblia, eu entendi assim, não tô aqui para criticar, para julgar não, para dizer que a minha igreja é melhor, não, eu tô aqui para dar minha opinião, né, e orientar sobre isso, compartilhar essa situação. Eu não entendi, ele pega a Bíblia, ela abre na hora lá e, sei lá, alguém fala, né, eu não tô falando que Deus não age não, meus filhos, eu tô falando que a Bíblia, ela instrui a gente a ensinar a palavra de Deus e manejar bem a palavra de Deus, estudar, né, meditar na palavra de Deus, ser bíblico, né? E eu comecei a pensar depois, gente, como é que pode, como é que você quer andar com Cristo, como é que você quer ter um relacionamento com Jesus se você não lê a Bíblia, né? Meus queridos, isso aqui, ó, é o manual de instrução do cristão, né? Não tem como, né? A gente precisa aprender a palavra de Deus para a gente compartilhar. A palavra de Deus é para ser obedecido, para compartilhar, né, para você ensinar as pessoas, né? Eu queria deixar esse versículo, tá lá em 2 Timóteo 2,15. O contexto aqui fala, né? Tá falando que, né, na velhice de Paulo estava no fim da vida dele e ele escreve essa carta para Timóteo, que era um jovem líder de uma igreja, e fala para ele ter a prudência de obedecer, de cumprir tudo que está escrito na Bíblia, né? Como a importância dele, né, não desviar da verdade, porque naquela época ali estava tendo muito ensinamento errado, como tem muito hoje, por isso que a gente tem que ter prudência, né? Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, né? E esse é o contexto que Paulo manda essa carta para Timóteo, e ele orienta, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito só: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, a gente precisa obedecer, né? Como que a gente vai obedecer? A gente precisa obedecer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente lê, né? A gente precisa, meus filhos, aprender a palavra de Deus, né? Saber ensinar a palavra de Deus, isso é bíblico. Senão, meus queridos, você vai ficar num vazio, né? E eu andei conversando com o cara sobre vários assuntos, aí por fim, sabe, é melhor até a gente ficar quieto. Meus queridos, é muito importante, né? A gente aprender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus corretamente, né? Quantas pessoas aí, ó, meus queridos, não conseguem, não tem uma vida cristã, né? Não tem uma vida cristã saudável com Deus, por quê? Porque não medita a palavra de Deus, não prega a palavra de Deus, não ensina a palavra de Deus, não corre atrás. A gente tem, né, a facilidade de a gente aprender a palavra de Deus aí. E, meus queridos, a gente precisa, né, ter uma vida de meditação. A gente precisa estudar, hoje está tão fácil estudar, a gente precisa procurar, né, a saber das coisas de Deus, meus filhos. Não tem outro jeito não, se não for aqui, ó, aqui tá, né, Deus deixou esse testamento pra gente aqui, né, deixou esse manual de instrução pra gente, e a gente precisa estudar ele, a gente precisa ensinar a palavra de Deus, né, pra gente, sabe, a gente poder tomar as decisões certas, a gente poder andar, trilhar, caminhar na vontade de Deus, né? Não tem outro não. Eu não tô falando que Deus não fala através de revelação, outras situações não, mas parece que a gente fica dependendo de outras pessoas para Deus falar, sendo que a gente pode, né? Hoje a gente tem acesso direto com Deus, a gente pode simplesmente chegar num quarto, abrir a Bíblia e Deus falar através da palavra. Eu, particularmente, Deus fala comigo através da palavra. E eu não me vejo, meu querido. Não tem como você querer ter uma vida cristã se você não sabe. Se você não estuda a Bíblia, se você não medita na palavra de Deus, se você não coloca, né, a sua vida realmente, né, na palavra de Deus. A palavra de Deus são vários versículos. A palavra de Deus fala que é pra gente, né, que ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés, a tua palavra fala no Salmo 119, que é pra gente, né, ter a prudência de obedecer a palavra de Deus. E é isso aí, meus filhos, né, que o nosso prazer seja em meditar na palavra de Deus e cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. São vários versículos. Se você pegar a Bíblia,
né? Cheio de versículos instruindo isso. Não tem como, irmão, você querer ter uma vida aí cristã, de intimidade com Deus, se você não medita, se você não ora, se você não, sabe, se você não procura saber das coisas de Deus. Por isso que é importante você frequentar uma igreja, por isso que é importante você participar das atividades da igreja, por isso que é importante você ir na escola bíblica dominical, né, para você poder saber lidar com as adversidades da vida, para você lidar com a tua vida através do evangelho, né, e pregar a palavra de Deus, ensinar e instruir. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Valeu!